Acordam cedo, cessam suas atividades tarde, mas no dia seguinte, lá estão eles em pé para mais um dia de trabalho. Esta é a rotina de jovens beneficiários do projeto Porto Mais, implementado pelo Porto de Maputo com o objetivo de empregar jovens com deficiência. Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Começamos a edição de hoje com uma peça sobre um projeto inovador implementado em 2019 pelo Porto de Maputo em parceria com o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMODE, e que já emprega 15 pessoas com deficiência. Porque a inclusão vai muito além de contratar as pessoas, o Porto de Maputo teve de fazer algumas adaptações para acomodar estas pessoas. As remodelações são tantas que hoje, envolvidos 4 anos, o Porto de Maputo é um exemplo de inclusão. Na peça que se segue, veja de onde surgiu a ideia inovadora e quais as projeções. O acesso ao emprego no país ainda constitui um desafio. Mesmo com a estratégia da função pública para a pessoa com deficiência, esta camada social ainda é marginalizada. Mas nem tudo vai mal. O Porto de Maputo, MPDC, com o apoio do FAMODE, criou o projeto Porto Mais, com a finalidade de empregar pessoas com deficiência e já conta com 15 colaboradores. O projeto Porto Mais para alguns pode ser novo, né? Uma novidade, mas para nós já existe há 3 anos, vai para o 4º ano da sua existência e foi um projeto que criou uma mudança qualitativa dentro do Porto, né? Foi pensado de uma forma inicial para alojar alguns dos jovens da CERSI, porque percebemos que eles queriam voar, a CERSI já não era suficiente, principalmente porque é mais vocacionada para o ensino escolar. E foi nesse âmbito que nós pensamos no projeto Porto Mais, com a ajuda da FAMODE. Implementado em 2019, além de proporcionar emprego para as pessoas com deficiência, o projeto é também visto como um instrumento de advocacia. E hoje, 3 anos depois, estamos bastante felizes porque teve um impacto positivo na vida dessas pessoas e teve um impacto ainda mais visível e positivo nas nossas vidas, né? Mudou completamente a dinâmica interna da empresa de perceber a deficiência. Conseguimos perceber que a deficiência está nos olhos de quem vê e não propriamente nas pessoas, porque eles foram mostrando as suas capacidades, foram mostrando que são pessoas capazes de laborar como qualquer outra pessoa pode laborar, produzir, crescer e dar resultados. Tanto é que nós, neste momento, temos alguns que entraram com uma determinada posição e já mudaram delas, ascenderam para posições melhores, onde mostraram que têm capacidade para estar. O Porto de Maputo teve de fazer reformas para acomodar colaboradores com deficiência. Tivemos de fazer, sim, algumas adaptações. Tivemos que criar rampas, né, de acesso, porque temos também cadeirantes aqui. Tivemos que adaptar casas de banho, principalmente nos pontos onde são comuns para todo o colaborador. Nós fizemos um curso de linguagem gestual. Naturalmente não foi um curso que nos permitiu desenvolver linguagem gestual, né? Mas deu-nos assim algumas bases para facilitar a comunicação. O projeto Porto Mais é fruto da parceria entre o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMODE, com o Centro para a Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CERSI, e por enquanto só implementado em Maputo. É maravilhoso ver os esforços desta instituição pública para cumprir com o estatuído na lei a inclusão de pessoas com deficiência. O sentimento de satisfação é visível sobretudo na massa laboral. Felizmina,
Você sabia que a progressão na carreira é muito importante para todo o indivíduo? Pois é uma forma de reconhecimento pelo exercício com brio das atividades que lhes são incumbidas. De auxiliar de refeitório para técnico de recursos humanos, a vida de alguns trabalhadores melhorou bastante e até casa própria alguns já possuem. Sem mais delongas, Lisete, vamos convidar o nosso telespectador a acompanhar a peça? Vamos a isso e prepare-se para se encantar com estas histórias. Miguel de Souza é funcionário do Porto de Maputo há 4 anos. Beneficiário do projeto Porto Mais, ele conta como tudo começou. As pessoas com deficiência, protagonizadas por uma parte da sociedade sem escrúpulos, passam toda a vida a enxergar a pessoa com deficiência sem dor nem piedade, entristecendo deste modo o coração de todos quanto amam a paz, a alegria, a felicidade, o bem-estar e o amor ao próximo. Tive uma conversa com a ex-ministra da Ação Social e expus minha situação. Então ela procurou pela minha mãe e prometeu dar-me uma oportunidade, arranjar uma atividade para eu fazer. Primeiramente, deram-me oportunidade para dar aulas de artes marciais numa escola. Foi lá onde tudo começou. E disseram-me para deixar meu currículo para caso aparecer uma outra coisa, eu podia me encaixar. Depois de algum tempo, chamaram-me, isso em abril de 2019, onde fui escolhido para trabalhar aqui. Como um colaborador exemplar, Ézio foi promovido. Em 2019, trabalhava como auxiliar de refeitório. Em novembro de 2019, ganhei uma promoção para trabalhar no HST, Higiene e Segurança no Trabalho. Satisfeito com o trabalho, com o valor que ganha, Ézio garante o sustento para a sua família. Tenho família. Sou pai de uma menina que vai completar 1 ano agora, dia 24 deste mês. Agora estou a viver em Boane com minha esposa e filha. Tal como Ézio, Antônio e Nel também beneficiaram do projeto Porto Mais. Conhecimento com o cantor Ponja, senhor cantor Ponja, na Judemo. Um pouco antes estava a trabalhar com ele, na organização dele. Então, ele falou-me de que tinha assinado o memorando com o Porto de Maputo, que é MPDC, para empregar as pessoas com deficiência. Entrei em 2019 como recepcionista. Entrei como recepcionista na autoridade. E fui transferido em novembro para esse setor, que é operações. Cheguei ao Porto através de um concurso, que tomei conhecimento que o Porto estava a contratar e concorri no âmbito do projeto Porto Mais e consegui ser admitido. Eu como sou formado em Direito, no concurso havia uma vaga de juristas, assistente jurídico, e foi para esta vaga que eu concorri. A alegria estampada no rosto revela a satisfação destes jovens que fazem parte de uma camada social cujo acesso ao emprego continua a ser um desafio no país. Sinto-me bem trabalhando aqui já há 4 anos. Este é um impacto pessoal, um impacto familiar, até um impacto social sobre o
ponto de vista de como é que as pessoas te olham antes e depois. Então tem sempre este impacto para qualquer pessoa. O projeto, sim, mudou a minha vida desde que comecei a trabalhar aqui no Porto. O projeto Porto Mais completa este ano 4 anos de implementação. Impressionante! É tão gratificante ver que a inclusão é possível e repare que até a língua de sinais foi implementada, visto que há colaboradores surdos. No segundo bloco, você vai ver. Embaixador dos Estados Unidos visita TV Surdo. Especialista norte-americano satisfeito com o estágio da inclusão no ensino no país. Por hora, vamos observar um breve intervalo, mas não mude de canal. Acompanhe os vídeos educativos e aprenda mais sobre os direitos das pessoas com deficiência. Olá, adolescentes e jovens! Hoje vamos falar da gravidez na adolescência, a famosa gravidez precoce. Já ouviu falar? Que bom! Sabe por que se fala que é muito perigoso ter filho na adolescência? Tal deve-se ao fato de a mulher na fase da adolescência ainda não ter o corpo totalmente formado para conceber. O bebê ainda em feto se alimenta através da mãe. Quando não se tem um corpo bem desenvolvido para conceber, a mãe e o bebê disputam os nutrientes que a mãe absorve. E isso pode causar doenças na mãe e má formação do feto. Durante o parto, em resultado de complicações, pode surgir a fístula obstétrica. O bebê também pode nascer antes dos 9 meses, com risco de complicações, como por exemplo, nascer com alguma deficiência física ou mental. A gravidez na adolescência também pode trazer para a mãe alterações psicológicas como estresse, depressão e ansiedade. Pois é, são problemas sérios que também podem prejudicar a formação do bebê e causar problemas para o resto da vida, seja no bebê ou na mãe. Para além destes problemas psicológicos, os pais, por serem ainda novos, podem enfrentar muita pressão social e não saberem lidar com a responsabilidade e com as frustrações. Há casos em que os pais são obrigados a abandonar a escola para trabalhar para alimentarem o seu filho, comprometendo desta forma o seu futuro, liberdade e sonho. E que tal falarmos das implicações econômicas que a gravidez precoce pode trazer? Não ter dinheiro para isto e mais aquilo, não ter apoio econômico da família ou viver numa família carenciada, a vida torna-se difícil para sustentar a criança. A mãe ou o pai podem ficar sujeitos ao trabalho infantil em prol do seu desenvolvimento material e do bem-estar da criança. Por fim, geralmente, a gravidez precoce tende a não ser planeada e, assim sendo, muitas vezes resulta num aborto. Se o aborto não for feito no hospital, é muito arriscado, podendo trazer consequências graves de saúde para a rapariga até a morte. É isso. Essas são algumas das poucas desvantagens de uma gravidez precoce. Lembre-se, o melhor modo de evitar a gravidez precoce é adiar para mais tarde o início da relação sexual. E quando iniciar as relações sexuais, usar sempre um método anticonceptivo para prevenir a gravidez e o preservativo para prevenir doenças sexualmente transmitidas como o HIV. Até ao próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo educativo da TV Surdo. O meu nome é Ricardo Moraes. No dia a dia é comum ver os nossos direitos violados. E muitas das vezes não sabemos como proceder em cada situação.
Neste vídeo vou deixar algumas dicas de como se comportar perante um cenário de violação dos nossos direitos. No seio familiar, assiste-se em grande medida à violação dos direitos da criança com deficiência. Exemplos disso é o caso de privar a criança o acesso à escola da criança com deficiência, privar a criança de brincar com as outras crianças, que é o direito ao lazer da criança, entre outras situações. No caso de tomar conhecimento sobre esse tipo de violações, comunique à liderança comunitária ou às associações de pessoas com deficiência que poderão dar o devido apoio. São várias associações de pessoas com deficiência, pode socorrer-se a ADEMO, Associação de Deficientes Moçambicanos, pode socorrer-se a JUDEMO, Associação dos Jovens com Deficiência, pode socorrer-se a ZUMO, Associação dos Surdos de Moçambique, entre várias. Nos transportes semicoletivos de passageiros, assiste-se em grande medida à violação dos direitos das pessoas com deficiência. Várias vezes temos assistido, principalmente pessoas em cadeira de roda, a serem obrigadas a pagar por si e pela sua cadeira. Nessas situações, recomenda-se a comunicar imediatamente a polícia camarária nas zonas em que existe municipalização e noutras a Polícia da República de Moçambique, tomando nota da matrícula do respectivo carro para que seja responsabilizado o seu titular. Na educação, assiste-se em grande medida à violação dos direitos da pessoa com deficiência, em particular crianças com deficiência, nomeadamente crianças com deficiência auditiva, crianças com deficiência visual e crianças autistas. Nessas situações, recomenda-se quem tomar conhecimento dessas violações a aproximar-se à liderança comunitária, aos serviços de educação ou às associações de pessoas com deficiência para o devido encaminhamento do caso. No seio familiar, é importante o encorajamento da pessoa com deficiência, principalmente da criança com deficiência. Palavras como "tu podes", "tu és capaz". Essas palavras quebram barreiras e criam autoestima na criança com deficiência. Por isso, o meio familiar é bastante importante para a realização dos direitos da criança com deficiência. Muito bem, assim foi mais um vídeo educativo da TV Surdo. Até o próximo vídeo. Olá, estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. Porque o trabalho dignifica o homem, no primeiro bloco, trouxemos histórias impressionantes de jovens que viram a sua vida a mudar depois que conseguiram emprego. Neste bloco, como anunciamos, vamos dedicar especial atenção à visita especial do governo norte-americano à TV Surdo. A visita tinha como objetivo se inteirar dos trabalhos desta associação, bem como reforçar os laços de cooperação. Bastante curioso e audacioso, o embaixador dos Estados Unidos usou a língua de sinais e a língua portuguesa para comunicar com os colaboradores da TV Surdo. Dirigida por mim, Felizmina Banze, diretora executiva da TV Surdo, a entrevista foi muito rica. Já está curioso, certo? Mate a curiosidade na peça que se segue. Olá, seja bem-vindo ao programa da TV Surdo. Este é um programa especial. Temos o senhor embaixador dos Estados Unidos e temos o senhor Joshua, especialista em educação inclusiva. Vamos falar sobre a educação inclusiva. Senhor embaixador, qual é a razão da sua paixão por promover a inclusão de pessoas com deficiência? Minha inspiração neste assunto foi o campeona Judy Heumann, que lutou durante muitos anos pelos direitos das pessoas com deficiência na América e também fora da América. Realmente foi uma grande campeã. Foi a nossa inspiração.
Gostaria de fazer uma pergunta a Joshua. O que o trouxe a Moçambique e o que faz durante a sua estada? So I'm really here because of the ambassador's commitment to disabilities. And the same here with Graciela. They both have a great commitment through USAID education project in the north in Nampula. We're going up there and we will be giving a training to our implementing partners for them to understand how to include disabilities in education. While we're here in Maputo, we'll be visiting schools and making recommendations to USAID to consider in the future. We also want to make sure that the knowledge and skills in Mozambique can meet the peoples with disabilities needs so that they can thrive. Como é que o trabalho da USAID promove oportunidades para as pessoas com deficiência? Last year, during the Global Disability Summit, USAID made a total of 26 commitments, and 4 of them are specific to education. Those being all future education programs will include universal design for learning, meaning that any foundational education must include all people with disabilities and be accessible to them. And therefore, we need to partner with disabled people's organizations like you to make that work happen. Voltando ao Sr. Embaixador, quais são os seus planos para promover a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência no seu mandato em Moçambique? Gostaria de cooperar e assistir o governo de Moçambique e o povo de Moçambique ser mais próspero, mais saudável, tem mais sucesso econômico e também ser mais democrático. Por isso, este ano é um ano das eleições. Ou seja, nós vamos apoiar as pessoas com deficiência pelos seus direitos na participação nas eleições. Este é um exemplo de inclusão. Como Moçambique pode garantir um quadro legal forte que promove os direitos das pessoas com deficiência? É importante que as leis na América, Moçambique e outros países são alinhadas com os direitos humanos e eu penso que as organizações das pessoas com deficiência podem tratar com os representantes da Assembleia sobre os assuntos mais importantes. Considerações finais. Mozambican people with disabilities, if others are viewing you in a negative way or giving you negative stigma, don't believe that. You are powerful and you can come together, deaf, blind, those who use wheelchairs or have intellectual disabilities. You can all come together and really make change happen in society. That is how we did it in the US. You all can do it too. Gostaria de felicitar as mídias moçambicanas que faz a tradução na linguagem sinais moçambicana, porque sem mídias não podemos fazer inclusão das pessoas com deficiência e todos os cidadãos do país. Muito obrigada a Joshua e ao Sr. Embaixador dos Estados Unidos. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Até a próxima. Para se ser um bom profissional no futuro, é preciso que as crianças estudem, aprendam e tenham referências. O especialista norte-americano de educação inclusiva, Joshua Jossa, que esteve de visita ao país, ficou satisfeito com o que viu durante a visita às escolas especiais 1 e 2. Os professores afetos a estas escolas dizem ter tirado proveito da visita e esperam poder implantar todas as recomendações deixadas pelo especialista de educação inclusiva. A política educativa moçambicana define a educação básica como um direito universal e, a partir de protocolos internacionais dos quais o país é signatário, Moçambique adotou a sua educação como inclusiva. Reformas foram feitas e os resultados são satisfatórios,
tal como avalia Joshua Jossa, especialista de educação inclusiva na USAID. Notei que Moçambique está a assinalar um bom progresso. Nestas escolas há aspectos bons a realçar, como, por exemplo, o facto de a Escola Especial número 1 dar aulas em língua de sinais e incluir os pais no aprendizado, o que é um pouco diferente na Escola Especial número 2, porque não há muito sobre a língua de sinais. Entretanto, ainda prevalecem desafios. O que mais me entristeceu é o fato de existirem poucas escolas especiais e as crianças serem obrigadas a percorrer longas distâncias para chegar à escola. Isso torna o processo de ensino bastante difícil. É por essa razão que mesmo frisamos acerca do transporte para as crianças, porque alguns pais têm tido a dificuldade de ficar à espera dos meninos até terminarem as aulas para levarem para casa. Uma troca de experiências é vista por profissionais do setor de educação como um caminho para a melhoria da qualidade de educação inclusiva em Moçambique. A visita do especialista de educação inclusiva nos Estados Unidos, Sr. Joshua G, foi de procurar saber quais são as nossas práticas, trocar a experiência, ver quais são os modelos que os Estados Unidos utilizam para a educação dos surdos. Isso é uma vantagem para nós, porque vai nos permitir fazer uma avaliação, uma cooperação, como é que é o ensino do surdo em Moçambique. Nós sentimos-nos também felizes de poder compartilhar com os outros como é que é a nossa vida aqui. Sentimos-nos bem de fazer com que os outros também conheçam as dificuldades e como nós trabalhamos. Sabe? Estas conclusões foram tiradas durante a visita a Moçambique do especialista de educação inclusiva. Oxalá que a distância casa-escola seja encurtada e que os alunos com deficiência possam estudar próximo de casa, adquirir valências que lhes serão úteis no futuro. Sobre a importância da escola todos sabemos, e com o desenvolvimento da tecnologia, estudar online também é uma mais-valia. Por isso, vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá! Alusivo ao Dia Internacional do Trabalhador, convido-o a participar na nossa aula para aprender palavras novas. Vamos a isso. Enfermeiro, professor, polícia. Vamos repetir. Enfermeiro, professor, polícia. Fantástico! Para não esquecer o sinal, você deve praticá-lo quantas vezes achar necessário. É só aceder às nossas páginas Facebook e YouTube e escreva TV Surdo Moçambique. A nossa viagem de hoje termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Você sabia que pode continuar a ver e rever o nosso programa? É só visitar as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.